Vou pedir para o Bernardo se apresentar, apresentar a casa, apresentar a atividade dele dentro da casa, e depois vai entrar um pouquinho mais no papo sobre alguns cases e cenários que a casa está vendo aí pela frente, né, Bernardo? Perfeito, vamos lá então. Meu nome é Bernardo Rosalém, né? Eu trabalho aqui na Patrimonial há cerca de 2 anos. Eu entrei aqui na empresa para auxiliar na análise das ações do Fundo Patrimonial FIA. Acabou que, por acaso, eu tive uma experiência com um dos clientes e os sócios acabaram gostando muito de como foi esse meu relacionamento com os clientes. E hoje em dia eu toco a parte de RI, né, que é a relação com o investidor, aqui da Patrimonial FIA e da Patrimonial Gestão, desculpe. E também toco a parte comercial do Fundo Aspen e do Patrimonial FIA, né, auxilio nessa parte comercial. Hoje a gente vai focar mais no patrimonial FIA, né? A gente vai discutir aí alguns dos cases que compõem o portfólio, mais especificamente Taurus e OIBR3, que é a Oi, né? Como vocês muitos sabem. O fundo ele consiste numa estratégia de até 30% de small caps, ou seja, ele tem uma performance maior, geralmente, ao longo do tempo, por ele ter essa estratégia de small caps, que são empresas com valor até 5 bilhões. Então, essas empresas possibilitam um crescimento exponencial e, com isso, o aumento do preço de suas ações, né? Então, tem esse foco, né, o fundo. É, aqui, a gestora tem 1 bilhão, mais ou menos 1 bilhão sobre patrimônio, né? E são três sócios na gestora, né? Três sócios majoritários. E esses três compõem o comitê de renda variável do Patrimonial FIA, que eu auxilio na tomada de decisão. Agora, falando um pouco sobre o mercado, né? Com essa questão política ali, chegou a ter uma volta gigantesca, daí o papel começou a andar num volume, dá para até dizer que virou moda por um tempo, e vocês estão entrando nela agora, né? É um case novo de vocês, né? Exatamente, exatamente. É um case que a gente já acompanha desde os R$ 6, particularmente aqui dentro do comitê. A gente estava acompanhando ainda, a gente começou a estudar quando a empresa estava ali na faixa dos R$ 6. Demoramos muito para entrar também, porque o processo de análise de uma empresa dessa é demorado, você tem que entender todo o valuation da empresa. Então, depois que a gente conseguiu compilar todos os dados e ter uma melhor análise da empresa, a gente acabou montando a posição. Com esse drawdown da bolsa também, a gente acabou vendo como uma oportunidade. A Taurus saiu de R$ 30 para 20, né? Antes dos 30, né? Agora, acho que é importante pontuar também, né? No fundo do Corona, ela chegou a bater ali por volta dos R$ 2, R$ 3 e foi para 30, né? Ou seja, 1000%. Então, é uma ação também como a Oi que ganhou muita visibilidade por conta da sua performance, Explica né? um pouquinho o que eles fazem, o mercado deles, que não é Então, regional, porque o pessoal tem essa ideia, né? claro, Como é que eu vou claro. comprar uma A, empresa de a, armas se é que nem. vamos por partes, então. A Taurus, ela é considerada a líder mundial na fabricação de revólveres, né? Ela é uma ação um pouco controversa, né? Por conta do seu ramo de atuação, já que no Brasil a legalização do porte de armas não tem muito tempo, né? E hoje é a única ação desse setor na Bolsa Brasileira. A Taurus, ela tem duas unidades fabris, né? Uma aqui no Brasil e outra nos Estados Unidos. E hoje cerca de 25% da receita da companhia provém aqui do Brasil e 75% do exterior. Tirando essas duas unidades fabris, né, esses dois mercados, né, que seria o Brasil e os Estados Unidos, ela exporta para mais de 100 países. A Taurus também passou por uma reestruturação, né? Como a gente pode ver, isso que alavancou as ações, né? Ela tinha uma dívida muito alta, né? Acho que era cerca de 12 vezes, e hoje ela está com uma dívida de cerca de 0,7 vezes. Então, isso a gente consegue
mais ou menos entender qual foi o tamanho da mudança, né? Ela mudou de CEO, ela fez uma reestruturação total do seu capital, da sua estrutura. Então, a gente pôde ver que ela, assim como a Oi, fez grandes mudanças em sua casa, né? Para ela conseguir atingir todo esse potencial. Hoje, ela é uma empresa que negocia a 3,6 vezes lucro, ou seja, ela é muito barata. 3,6 vezes lucro, para vocês terem uma noção, deve ser uma das top 3 aí, ações mais baratas da Bolsa Brasileira, Para sendo que explicar ela não é uma rapidinho, empresa, pontuando, ela não é uma empresa estatal. Geralmente, uma empresa com múltiplo tão baixo nos dias de hoje é uma empresa estatal, a Taurus não é. Então, o fundo vê muito upside para ela, né? Por isso a gente decidiu montar um pouco montar uma posição pequena de Taurus. só para explicar para o pessoal, até porque vai ficar gravado e caso alguém queira rever, entender um Claro. pouquinho mais esses conceitos e essas métricas, tá, que a gente utiliza. Geralmente, quando tu vai avaliar uma empresa, a gente está falando aqui de uma telefonia e recuperação judicial, e a gente está falando de uma outra empresa que parece já ter feito o turnaround, não chegou à Exatamente. recuperação Ela judicial. fez a reestruturação e agora ela está colhendo os frutos, né? Isso. Então, são duas empresas de setores completamente diferentes. Então, as avaliações que são feitas sobre elas também são completamente diferentes. Não faz sentido nenhum tu avaliar uma empresa que dá lucro em vezes lucro. O que é o vezes lucro? Exatamente. Pensa que uma padaria gera num ano R$ 1 milhão de receita, de lucro, vamos dizer. Se alguém te oferece essa padaria para que tu compre ela por 3 milhões, significa que estão te vendendo ela por 3 vezes o lucro. Empresas estatais, principalmente, empresas que não se vê crescimento no longo prazo, normalmente são negociadas a múltiplos, a gente chama de múltiplos, muito baixos. Então, a gente vai falar de 4 vezes o lucro, 5 vezes o lucro, 6 vezes o lucro. Quando a gente vai falar de uma empresa que a gente tem uma expectativa de crescimento muito grande, esse múltiplo vezes lucro sobe de forma bem exponencial. A gente vai falar de uma Magazine Luiza da vida, que eu nem sei quanto está hoje, há mais de quase 200 vezes o lucro. Exatamente. Por quê? Porque você acredita que o crescimento dela vai ser tão grande que lá na frente, se ela dobrar o lucro dela de um ano para o outro, aquilo que era 200 vezes o lucro virou 100 vezes o lucro. Se dobrar de novo, 100 vezes o lucro virou 50 vezes o lucro. E esse valor vai se aproximando de algo mais palpável. Quando ele fala que a empresa é super barata, ele não está falando do valor nominal da empresa. Não é aquele R$ 6, aquele R$ 12. Ele está falando do valuation, levando em consideração essas métricas. Perfeito, perfeito, exatamente. E a Taurus, pontuando, é uma empresa que tem um crescimento de lucro de um ano para cá, 2 anos para cá, absurdo. A gente de lucro, receita, né, EBITDA, a gente vê o crescimento dela para frente ainda maior, né? Nesse primeiro semestre, a Taurus fechou o semestre com EBITDA de 400 milhões, né? Um aumento de 160% do primeiro semestre de 2020. Então, a gente pode mostrar que é uma empresa que realmente tem uma perspectiva de crescimento alta, né? Tirando isso, ela tem um projeto de expansão para a Índia também, né? Agora que você falou dessa questão do crescimento, eu vou pontuar aqui alguns pontos de crescimento que a gente enxerga na empresa, né? Ela tem um projeto de expansão para a Índia, também um projeto de expansão aqui no Brasil, e tirando isso, ela conseguiu aumentar sua capacidade de produção nos Estados Unidos e na fábrica que ela já tem aqui no Brasil. Esse projeto de expansão aqui no Brasil e na Índia são por meio de 2 joint ventures que ela está criando, né? Agora, vamos aos números, né, da empresa, falando um pouco sobre esse primeiro semestre de 2020, né, de 2021. 2020 já tinha sido um ano muito bom para a Taurus, né? Por que isso? Nos Estados Unidos teve eleição,
sempre quando acontece eleição nos Estados Unidos, geralmente acontece uma corrida armamentícia, né? Que seria, muita gente se preocupa com o próximo governo que vai entrar, que possa fazer alguma lei que prejudique o porte de armas ou a compra de armas. Então, acaba acontecendo essa corrida até por compra de armas, né, antecipando o resultado das eleições. Então, isso foi muito benéfico para a Taurus, né? Ela teve, com certeza, o melhor ano de faturamento, foi o ano de 2020. O melhor trimestre até agora foi o último trimestre de 2020. Então, de lá para cá, a gente pôde ver ainda assim um crescimento muito grande, mostrando todo o potencial que a Taurus tem, né? Agora, as vendas se mantêm em alta. Foram 1,1 milhões de armas vendidas no primeiro semestre de 2021. Um volume 39% maior que o primeiro semestre de 2020. Então, aí a gente já consegue ter essa magnitude do crescimento. Tirando isso, né, sua dívida, né, com esse fluxo de caixa muito grande que a companhia gerou, né, ela conseguiu reduzir muito sua dívida, né? A Taurus antigamente tinha patrimônio negativo e hoje ela já está com patrimônio positivo. Ou seja, o que é isso, né, para quem não entende? Ela tinha um passivo maior que o seu ativo. Ou seja, ela tinha muita dívida e o ativo dela era menor que essas dívidas. Hoje isso já não acontece mais, o ativo superou o passivo e ela conseguiu diminuir demais a sua dívida, né? Hoje ela opera a 0,7 vezes, né? Isso já não é mais uma preocupação para a companhia, que ela tem um fluxo de caixa absurdo, né? Agora, os números do resultado do período traduzem o momento que a gente está vendo em Taurus, né? Que é um momento de crescimento expressivo, ainda assim tendo a base de 2020 como uma base muito forte de comparação. Então, por isso que a gente consegue, por mais desse aumento exponencial das cotações, né, de 3 para 30, ainda assim vemos muito upside pela frente para Taurus, né? Tudo bem, pode ser que não nesses patamares aí, mas ainda com um upside muito interessante para quem quiser entrar na companhia agora. Por quê? Por que ela ainda continua sendo tão atrativa? Por mais que tenha subido 800%, 1000%. Porque quando você tem um crescimento de lucro, um crescimento de EBITDA, uma maior geração de caixa, os seus múltiplos melhoram. Então, a gente está olhando para um múltiplo aí da companhia, por mais que tenha subido 800%, de 3,5, 3,6 vezes lucro. Isso é um múltiplo muito barato, muito barato. E uma coisa que eu gosto de pontuar também é quando você, antes de entrar numa empresa, né, que é um processo que a gente até utiliza aqui no Comitê de Investimentos do Fundo, analisar quem são os principais acionistas da companhia, né? Porque quando você entra, quando você compra ações de uma companhia, você está se tornando sócio dela. Então você tem que saber quem são os outros sócios, se são gente competente. E por acaso, quando a gente olhou, um dos maiores sócios da Taurus, que detém acho que 5% da companhia, é o Luiz Barsi, que é um lendário investidor buy and hold que fez uma fortuna. Todo mundo que investe deve conhecer ele. Então, quando você entra no estatuto da empresa e vê lá que os top 5 acionistas, um é o Luiz Barsi, você já tem outra visão completamente da companhia, sabe? Então, isso é uma Aquela coisa muito... questão, tem mais gente grande olhando Exatamente, para isso. Isso aqui exatamente. eu tô achando barato, não estou entendendo por que está tão barato, tem outras pessoas olhando, achando barato. Porra, eu vou entrar Exato, daí. exato. Como é que eu vou ficar Porque de fora? uma brincadeira que a gente fala, que a pior coisa no mercado é só você saber que aquela ação é boa. Entendeu? Ninguém mais sabe que aquela ação é boa. Isso, porra, não pode acontecer isso. Por isso que eu acho muito importante você conseguir divulgar os seus cases, mostrar. Tem que ter cobertura. A Taurus é uma casa que ela não tem muita cobertura. Essas casas grandes, BTG, XP, Bradesco, Itaú, não cobrem a Taurus. Então, ela é uma empresa ainda que tem uma divulgação, né, pequena. E agora, com essa possibilidade de repente,
a gente está fazendo essa live, novas pessoas vão conhecer a Taurus, novas pessoas comprando, porque realmente esse preço dela é muito barato. 3,6 vezes lucro é mais barato que uma Eletrobras, que uma Petrobras, que são empresas estatais e que estão com a eleição chegando aí na frente. São empresas que não têm potencial de crescimento, assim como você mencionou. E a Taurus tem um potencial de crescimento muito grande, aliás. Então, a gente pode esperar um segundo semestre ainda melhor que o primeiro, que já foi um semestre recorde. O semestre de 2021 foi um semestre recorde. Foi a primeira vez que a Taurus atingiu um EBITDA de 400 milhões. Então, por que a gente pode esperar um outro semestre melhor que esse? Porque ela conseguiu repassar os preços no mercado estrangeiro, conseguiu repassar 10% de um aumento de preços para o mercado estrangeiro e 17% para o mercado brasileiro. Então, vai ter um aumento no faturamento dela. Tirando isso, ela ganhou uma licitação de fuzis para o Exército das Filipinas e isso só vai ser impactado agora no terceiro tri. Então, tem muitos triggers aí pela frente da Taurus. Eu estou começando a ver cada vez mais volume também, para quem acompanha isso. A companhia cresceu muito o volume de operação, né? Tem muita gente que está começando a enxergar mais essa companhia. Como eu falei, ela não era uma companhia que muita gente notava. Agora já estamos começando a ter um público maior para Para ação. quem não entende muito bem esse termo de volume, o que acontece, pessoal? Muitos fundos que são realmente muito grandes e trabalham com empresas maiores, eles evitam essas empresas que têm volume, que têm um número de negociação, que têm um valor negociado muito baixo, e eles acabam ficando de fora, com medo de daqui a pouco, em alguma necessidade de saída, a porta ser pequena demais para eles. Então, é muito comum essas empresas que passaram por reestruturação ou que estão passando por reestruturação ficar fora do radar de muitas gestoras. No caso da Patrimonial já não, mesmo assim eles seguem olhando esses cases e obviamente que a forma como eles alocam é para garantir que a porta não vai ficar pequena se eles quiserem sair em algum momento. Tá? Então tudo isso obviamente é pensado. Só que a partir do momento que tu vê uma empresa que tu está negociando, que tu está posicionado, tu vê aumentar o volume, tu fala, pô, daqui a pouco vai começar a entrar peixe grande junto comigo. Eu não vou ser o único peixe grande aqui dentro. E isso favorece, porque a partir do momento que começam outros peixes grandes entrarem, automaticamente começa a entrar mais água no aquário. E daí começa a andar e é o maravilhoso. É tu chegar na festa antes de todo mundo e a festa ser boa. Basicamente isso. Perfeito, perfeito. Agora, além disso, né, o grande diferencial aqui do Patrimonial FIA é realmente a estratégia de poder investir até 30% do seu patrimônio em mid small caps, que nos permite ter tempo para analisar uma empresa como a Taurus e ver uma oportunidade de investimento onde muita gente não olhava, né? Que realmente no Brasil, nesses preços de valuation, né, a bolsa hoje está num valuation ali de mais ou menos 7, 8 vezes lucro, é um valuation historicamente muito abaixo do padrão. Então a gente está com uma métrica muito barata. Isso, se você consegue pensar as companhias certas, né, que é o nosso trabalho aqui na área de gestão, é o stock picking, né, a gente conseguir ter uma análise mais sofisticada que do investidor e conseguir buscar as melhores oportunidades no mercado. Isso traz muito retorno ao longo do tempo. O Patrimonial FIA está com retorno de 3 vezes o Ibovespa ao longo dos seus anos, né? Ele começou em 2012, então a gente vai completar aí 10 anos já. Então ele está com um histórico de 260%, 270%, enquanto o Ibovespa tem somente 70%. Então, a gente tá mostrando que consegue fazer esse trabalho. Eu acho que a Taurus vai ser um bom case e a Oi também, que vão beneficiar muito o Patrimonial FIA ao longo dos próximos anos. Então, eu acho que seria uma grande oportunidade para quem está começando
botar um fundo também que segue essa estratégia de tentar buscar oportunidades em small caps, que é uma coisa diferenciada no mercado, né? São poucos fundos que buscam esse tipo de estratégia. Não, perfeito, Bernardo. O que eu costumo falar para as pessoas, eu aqui como assessor, como uma pessoa que tenho que, de certa forma, tirar as dúvidas e dar ferramenta para as pessoas tomarem boas decisões, eu tento mostrar o tempo inteiro para as pessoas que, assim, gente, tu não compra ação de uma empresa sem nunca ter aberto o balanço patrimonial dessa empresa, sem fazer ideia do que essa empresa faz. E o que tu vê o tempo inteiro é o pessoal comprando empresas sem fazer ideia. Porque Não, aqui falou, até porque o mercado, ele não anda em linha reta, nada sobe assim, entendeu? O mercado faz assim, ó. Então você comprou a ação a R$ 1, aí ela vai ali para 1,10, depois ela vai para 80 centavos, aí depois para 70, aí depois sobe para 1,20. Então, quando você abre o balanço e entende a empresa, você consegue ver valor no futuro, você consegue ficar mais tranquilo com a sua posição ao longo do tempo. Se a sua posição, por exemplo, cair 30%, você vai entender, você vai conseguir lidar com aquilo. Por exemplo, se a pessoa não tiver analisado, ela não vai ter essa visão e vai acabar cometendo o erro de vender a ação, por mais que ela tenha caído pouco, entendeu? Você não pode achar que tudo vai subir em linha reta. Então, você tem que ter esse entendimento na ação para conseguir ter estômago para aguentar as oscilações de curto prazo e ter uma visão maior no futuro.